Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia. Professora Alessandra, aí para contribuir com os senhores na nossa aula, primeiro e segundo ano, revisão da vida escolar toda dos senhores, agora no terceiro ano. Vamos lá. Exatamente, aula 29.1, trabalhando período simples, parte 2. O que nós vamos trabalhar nesse período simples, parte 2? O que será que tem essa parte 2? Já vimos a parte 1. Agora 2. Será que vem na 2? E vamos que vamos lá para a temática. Temos aqui o seguinte, né? Os termos integrantes da oração, né? Que os será? Complementos verbais E os complementos nominais. Mas antes, temos também o nosso texto de introdução. Olha aqui, ó. Dar aquela pensada. Olha, nós começamos com o título Inclassificáveis. Que preto, que branco, que índio, que? Que branco, que índio, que preto, que? Que índio, que preto, que branco, que? Que preto, branco, índio, que? Branco, índio, preto, que? Índio, preto, branco, que? Aqui somos mestiços, mulatos, cafusos, pardos, mamelucos, sararás, crilouros, guaranicês, judárabes, orientupis, ameriquitágolos, lusos, nipo, caboclos, orientupis. Iberibárbaros, indo-ciganogôs. Somos o que somos, inclassificáveis. Que preto, que branco, que índio, que? Que branco, que índio, que preto, o quê? Que índio, que preto, que branco, o quê? Não tem um, tem dois. Não tem dois, tem três. Não tem lei, tem leis. Não tem vez, tem vezes. Não tem Deus, tem deuses. Não tem cor, tem cores. Não há sol, há sóis. Egipciganos, tupinamboclos, iorubárbaros, carataís, caribocarijós, orientapuias, mamemulatos, tropicaburés, chibarroçados, mexicegenados, oxigenados, debaixo do sol. Eita! Olha, hein? O que nós temos aqui, pessoal? Aqui nós temos, né, a letra da música do compositor Arnaldo Antunes, né? Letra da música Inclassificáveis. E ó, é para fazer relação com a imagem. Olha aí. Na imagem nós temos aqui uma mistura, nós temos uma mesclagem. O que nós temos aqui? Várias... A diversidade, uma né? diversidade, percebem? Então, em cima da imagem, em cima do que está na letra da música, vamos que vamos. A canção Inclassificáveis não separa negros, né? Brancos e índios. Matriz classe da formação do povo brasileiro. Concorda? Aí, no caso, já está afirmando que ele não faz separação. Arnaldo prefere conceber o Brasil como um país marcado pela diversidade, em que esses grupos étnicos se fundem para criar novas e ricas composições. Agora, Amadinho... É com os senhores. Olha o que vem aqui, né? Você, e aí cada um tem o seu ponto de vista sobre aquilo que leu e viu. Você concorda com as ideias defendidas na letra da canção? Você concorda? Como brasileiro, você se considera inclassificável? E aí? Então, olha só, aqui este momento, exatamente, você. Agora, vamos lá, dá uma pausa no vídeo e faça essa discussão entre vocês, né? Vamos ouvir, vamos escutar, né, a opinião de cada um. Aqui a resposta é pessoal, tá certo? Tanto que logo no início, né, ele fala assim: a canção Inclassificáveis não separa negros, brancos e índios, da matriz clássica da formação do povo brasileiro. Isso é uma afirmação, porque o povo brasileiro, né, originado do quê? Dos europeus, né? Daí vem dos negros e a questão indígena, dos povos originários, a questão dos povos originários, tá certo? Então, há uma diversidade cultural. E aí você pode contribuir. Diversidade de raça, né? Se você concorda, né, com a letra da canção,
Como brasileiro, você se considera um inclassificável? Então, um bom tema para ser discutido. Então, Isso. vamos conhecer um pouquinho sobre o autor, né? Arnaldo Antunes. Arnaldo Augusto Nora Antunes Filho, de São Paulo, 1960. Compositor, além de compositor, poeta, cantor, artista visual e performer. Aos 15 anos, ingressa no Equipe, colégio paulistano conhecido pela ênfase na formação de quê, pessoal? Artística e humanística. E ele começa a compor em parceria com um colega de classe, Paulo Miklos, e a escrever poesia. Então, lá Olha no aí. tempo dos seus pais, né? Do nosso tempo também, né? Os Titãs. Já ouviram Sim. falar dessa banda? Desse conjunto musical? Então, pode pesquisar. Então, olha a nossa árvore do conhecimento, né? Com a temática Sintaxe, período simples, parte 2. 2. Frase. Então vocês já sabem, mas é sempre bom estar aqui reforçando o que é frase. É todo enunciado no sentido completo. Que turma estudiosa. A turma estuda todos os dias. Então nós temos o aqui- sentido completo aqui na frase. Exatamente. Então, as frases podem ser nominal e pode ser verbal. Então, aqui na primeira, que turma estudiosa, eu tenho frase o quê? Nominal, porque não tem a presença do verbo. A turma estuda todos os dias. Eu tenho uma frase verbal. Agora, falando em frase verbal, lembra do quê? Da oração. O que é a oração? É o enunciado ou parte de um enunciado que se estrutura em torno de um verbo. Não é mesmo? Pode ou não ter sentido completo, tá certo? Vamos lá. A turma é estudiosa. Olha o verbo ser aí, ó. Quero. Também é o quê? Oração. Então, gira em torno, né, Sempre. do verbo. E olha só. Olha, pode ter, a oração ela pode ter sentido completo, formando uma frase, ou não ter sentido completo, vai faltar algo. Como no caso, a turma estudiosa está com sentido completo. Aí quando eu falo quero, é uma oração, mas só que está faltando algo, tá bom? Não tem sentido completo. Beleza? Vamos lá. Agora o período. Período. Falamos de frase e oração. O período é uma frase organizada em uma ou mais orações, pessoal. Carlos estuda. O que nós temos aqui? Uma oração. Mas se eu digo Amanda estuda e trabalha, nós temos o quê? 2 orações. Por quê? Aí é só você contar, né, o verbo. Na primeira, Carlos estuda, apareceu só um verbo, então eu tenho uma oração. Na segunda, 2 verbos, 2 orações. Vão tomando nota. Agora, os termos essenciais da oração. Olha só, são os elementos que concorrem para a formação da oração. O sol brilhava. O que brilhava? O sol. Então, o sol é o sujeito da oração. Brilhava é a informação que eu tenho do sujeito, então é o predicado. Então, sujeito e o predicado são os termos essenciais da oração. É a estrutura básica da oração. Agora nós temos aqui os termos, né, da oração. Ele pode ser integrantes e temos também os termos acessórios. Integrante, né, integra, né, complementam o sentido da oração, tá bom? Vai complementar. E o acessório são os termos que possuem uma função secundária na construção sintática. Mas calma, hoje o foco vai ser nos termos integrantes, tá certo? Vamos lá. Termos integrantes, agora é que são elas, né? Relembrando aqui o objeto direto, nós temos, é o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto. E aí é preciso relembrar, senhores, a questão do verbo transitivo direto. Quando é que nós vamos ter um verbo transitivo direto? Sempre lembrando que não é novidade, mas
São tantas informações que requer voltar aí no VTD. O que é o VTD? Verbo transitivo direto. E quando que é um verbo transitivo? Ó, o verbo transitivo, aquele verbo que precisa de um complemento. Exato. Sempre o verbo transitivo vai exigir um complemento. Que ele pode ser auxiliado, né, completar o sentido do verbo com auxílio de preposição ou sem auxílio de preposição. Como a professora está falando, verbo transitivo direto, já fala direto. Então, quando eu tenho um verbo transitivo direto, não tenho preposição, tá certo? Não precisa. Beleza? Então, vamos aos exemplos aqui. Nós temos aqui, Beatriz visitou a avó. Eu paro lá no verbo visitar. Parei ali a frase. Beatriz visitou. Aí você vai. Visitou o quê? Faz até aquele questionamento, né? Lembra da pergunta? O quê? A avó. Então, a avó é o complemento verbal. Está completando o sentido do verbo. Aí fechou. Ó, Beatriz visitou a avó. Então, a avó é o objeto direto. Tá certo? O objeto direto é o complemento verbal. Desse complemento não veio com auxílio de preposição. E o visitou é VTD, verbo transitivo direto. A Alessandra comprou um novo aparelho. Aí, por exemplo, eu paro no verbo. Se nós parássemos aqui, né? A Alessandra comprou. Ponto. Aí você vai comprou. Mas nós gostamos de saber de tudo. A curiosidade sempre vem, né? A Alessandra comprou o quê? Faça a pergunta ao verbo. E aí você tem a resposta, né? A Alessandra comprou o quê? Um novo aparelho. Então, esse comprou, ele é o quê, pessoal? Ele é um verbo transitivo direto. Olha aí. E um novo aparelho é o objeto direto, é o complemento verbal, né? Complementa o sentido do verbo. Vitória leu. Pronto, parei em Vitória leu. Leu o que, Vitória? Os Sertões. Será, Vitória, que você leu os Sertões? Então, os Sertões está completando o sentido, né, do verbo ler. Agora eu tenho outra. Tabita pegou da sobremesa. Eita, professora, a senhora falou ainda há pouco que o verbo transitivo direto não vem com preposição. E aqui apareceu a preposição. Onde que está a preposição, Nadinho? Fala para mim. É o da. Tá certo? D aí, ó. Da sobremesa. Porque o verbo pegar, tanto que está escrito aqui, ó. Objeto direto preposicionado. Esse verbo pegar, ele é verbo transitivo. Pegou o quê? Pegou o quê? Ó, pegou o quê? Ele é verbo transitivo. Mas só que aí, para dar uma elegância, né? Aí coloca a preposição. Não há necessidade dessa preposição. Pegou da sobremesa. Tá bom? Por isso que fica objeto preposicionado, que não há necessidade da preposição, mas foi usada com verbo transitivo. Beleza? E vamos que vamos. Temos também, né, o objeto direto pleonástico. Esse nome lembra alguma coisa? O que vocês pleonástico. lembram? Né? Pleonástico lembra, né? Pleonasmo. Sua prima, ninguém a viu. Agora eu quero ver. Olha aí. Sua prima, ninguém a viu. Pra quê? Por que é pleonasmo? Pleonástico. Então, nós temos aqui, ó, sua prima. Aqui, marcando pra vocês. E olha que repete aqui. Esse Azinho, ninguém a viu, esse A tá referindo a quem? A prima, que tá reforçando. Por isso que é pleonasmo. Lembra que o pleonasmo é aquela que a gente nem precisa, só para dar ênfase, né? Até a questão de redundante, beleza? Agora a próxima, as rosas deias para Maria. E esse deias, o que ela deu? As rosas. Então, por isso que fala, né? Objeto direto pleonástico. Agora, objeto direto interno cognato. Ó, grava bem essa palavra cognata. Olha só, da família, né? Tu vives uma vida tranquila. Tu vives uma vida tranquila. Olha aqui. Viver e vida.
é da mesma família. Então a gente fala que ele pode, na gramática, você pode encontrar como interno, né, objeto direto interno ou cognato. A próxima é ria, um riso forçado. Ria e riso, tá bom? Então, vamos que vamos. O objeto indireto. Já sabemos aí sobre o direto, agora o indireto é o termo que completa o sentido do verbo transitivo indireto. Exato. E agora? Exato, ele já sabe que o transitivo indireto já vem com auxílio, né? De preposição. Exatamente. Aí eu preciso lembrar quais são as preposições, né? Todos precisam de afeto, todos precisam. Quem precisa, é sempre aquela máxima, quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Não é verdade? Então, todos precisam de afeto. Parou aqui. O que vem em seguida? De afeto. Então, que está completando o sentido do verbo precisar. Esse verbo é um verbo transitivo indireto. Indireto. Por que é indireto? Olha ali a preposição de, marcando ali a presença, né? Então, pede auxílio, né, de um complemento, né? Ele pede um complemento com auxílio de preposição. Tá aí a preposição de. Refiro-me a ela. Eita, vai ter uma aula de regência, né? E você sabe que alguns verbos, né, pedem o comando de algumas preposições. Por exemplo, o verbo referir. A, existe a preposição a. Então, se a é a preposição a, tá certo? A ela, refiro-me a quem? A ela, a ele, a João, beleza? Então, aí tá completando o sentido do verbo referir. Agora eu tenho aqui, Maria gosta. Gosta de quê? De manga. Então, a manga é o complemento verbal, veio com auxílio da preposição para completar o sentido, objeto direto. Agora, paguei ao médico. Ó, quando paga a pessoa, o verbo é transitivo indireto. Ao médico. Se fosse a médico, também ia ser se a médico é o complemento verbal, tá certo? Objeto indireto. Tá aí a preposição a, tá certo? A, médico. Deparamos com um estranho. Deparamos com o quê? Olha aí a preposição com, né? Rogo-lhe, perdão. Rogo-lhe, perdão. Esse lhe, amadinhos, né? Esse pronome oblíquo átono, ou tônico, né? No caso, oblíquo átono. A gente usa o lhe, esse lhe sempre tem função de objeto indireto, tá bom? É lhe sempre função de objeto indireto. Objeto indireto pleonástico, né? É usado para enfatizar uma ideia contida no objeto direto com a repetição dele próprio. Vamos lá. Ao colega, não lhe diga isso. Olha só, ao colega, já tá aqui, ó. Ao colega é o objeto direto e tá dando um reforço. Lhe, tá certo? O lhe, aí ligada ao colega. A mim, o que me deu foi pena. Ó, então aí, ó, a mim, né? Ó, a mim e me. E aí o me. Tá certo? Então, por isso que fala indireto pleonástico. Você observa que todos vem acompanhado da preposição, tá bom? Aí eu tenho a ti, rosa perfumado. Entrego-te o mundo. Entrega a quem? A ti. Paulo, bastou-lhe isso. Ó, a Paulo, bastou-lhe isso. Beleza? Então, objeto indireto pleonástico, né? Que enfatiza uma ideia contida no objeto direto. Ou seja, a repetição, né? Dele próprio. Uma ênfase. E aí, seguindo, nós temos o complemento nominal, terceiro ano. Então, vejam só o que nos traz aqui o complemento nominal. O complemento nominal é o termo que completa o quê? O sentido de um nome, que por si só não dá ideia que queremos transmitir. E aí, como é que a gente prova isso aí? Aqui nos exemplos. A testemunha falou favoravelmente ao réu. Exatamente. Quando fala-se nome,
Aí você vai lembrar do substantivo, Isso. do advérbio e do adjetivo, tá bom? Então, favoravelmente faz parte de qual classe gramatical? Favoravelmente. Advérbio. Lembra aí, Então, terminou em mente. Exatamente. Então, favoravelmente a quem ou a que? Ao réu. Então, aqui está completando o sentido do nome, já não é mais sentido do verbo, tá bom? O sol é útil. Útil. Aí eu tenho um nome. Olha aí. Né? Útil é uma característica, então já sabe que é um adjetivo. Útil a quem ou a que? Ao homem. Viu só? Ao homem está completando o sentido do nome útil. Temos fé. Em Deus. Em Deus. Essa fé em quem? Em Deus. Fé é um substantivo. Tá certo? É um nome. A respeito, ou melhor, o respeito a que as leis. Respeito é o quê? Substantivo. Então, que nomes são esses? Adjetivo, advérbio e adjetivo. Tá bom? Sempre completando o sentido do nome. Complemento nominal. Eu tenho medo de avião. Eu tenho medo de filmes de vampiro. Eu morro de medo de tubarão em piscina. Eita! E agora você vão observar nas tirinhas, vamos fazer primeiro essa análise aqui do primeiro quadrinho, tá bom? Ele fala bem assim, eu tenho medo. Ó, vamos analisar tanto com o complemento verbal quanto o complemento nominal. Isso. Vamos lá, eu falo eu tenho, tá completo? Deu pra entender quando eu falei eu tenho? Aí vai falar assim, eu tenho o quê? Medo. De quê? De quê? De avião. Aqui, nesse primeiro quadrinho, você percebe que eu tenho tanto complemento verbal quanto nominal. Qual seria o complemento verbal? O medo, que está completando o sentido de tenho, tá bom? Aí, qual seria o complemento nominal? De avião, que completa o nome, tá bom? Tá Qual é o vendo, medo gente? que eu tenho? Olha aí. Um vai ligando o outro, tá bom? Agora eu tenho medo de filme de vampiro. Aí vai repetindo, filme de vampiro, eu morro de medo de tubarão em piscina e assim sucessivamente. Vamos para a segunda tirinha. Abaixo nós temos, não tenho muito tempo de vida, mas o que você está dizendo, filho? Que eu nasci faz pouco tempo, pai. Né? Não tenho muito tempo. Tempo de quê? De vida, né? Então esse aí, você viu só? Olha lá, né? o de vida. Aí um vai completando o outro. Ó, o complemento nominal é sempre introduzido por uma preposição. Então, ó, de avião, de vampiro, né? De filme de vampiro. Mais né? utilizado. Aí né? sempre é de, tá certo? Vamos mais aqui pra vocês. Nós temos mais outra tirinha. Quero um vestido novo. Quero um livro novo. Quero uma mesa nova. Bem-vindo à Querolândia, Noruega. Olha aí, todo mundo querendo alguma coisa, né? Mas o que vem por trás? Quero o quê? Exatamente. Aí, ó, esse verbo querer. Se eu falar só quero. Lembra lá nos primeiros exemplos que a gente colocou lá da questão que a oração, ela pode estar com sentido completo ou não. Então, quando eu falo um livro novo, ou um vestido novo, uma mesa nova, tá completando todo o sentido do verbo, tá? Aí dá-se o nome de complemento verbal. Esse complemento verbal tá com preposição ou sem preposição? Eu falo o quê, né? Então já sabe que é objeto direto, que está sem preposição. E aqui, lá na última fala do H, ele fala assim, bem-vindo à Querolândia. Bem-vindo, ó, bem-vindo. Isso é o quê? Né? A Querolândia. Então, esse bem-vindo aí, né? Eu tenho o quê? Um adjetivo, porque ele vai modificar, né? Eu posso falar bem-vinda ou bem-vindo. Aí eu tenho aqui a Querolândia, tá completando o sentido do nome, que é bem-vindo. Beleza? Aí o complemento nominal. Aqui a escala do sucesso. O Ernie diz que tem medo de altura. Como a gente já falou dessa questão, medo de quê? De altura. Então, esse de altura completando o sentido do medo.
Beleza? Então vamos lá. Muito bem, agora nós temos a agente da passiva. Vejam quantas informações aqui para vocês. O que é o agente da passiva, terceiro ano? Lembra aí? É o complemento de um verbo na voz passiva analítica. Agora enrolou foi tudo, né? Mas agora vamos clarear para vocês. Vamos relembrar a voz passiva, a voz ativa. Vamos lá? Quando que eu tenho voz ativa? Quando o sujeito pratica ação. Não é assim? Então vamos colocar assim. João. Eu adoro João. Olha o João. João cortou a árvore. Olha só, a planta, não sei. Ele cortou. Então, quem é que está praticando a ação aí? Quem cortou a planta ou a árvore? João, né? Então, João está praticando uma ação. Que ação é essa? Cortar, que é o verbo, beleza? Então, o cortar aqui é o verbo, está indicando a ação praticada pelo João, que é o sujeito. Se o João é o sujeito, ele que faz a ação é sujeito agente. Oh, meu Deus, que age, tá bom? Que faz a ação. Viu só? Ele que vai agir, ele que vai praticar a ação. Bem simples. Agora vamos colocar a árvore. Vamos lá. A árvore foi cortada por João ou pelo João, não tem problema. Tá? A árvore foi cortada por João. Pronto. Agora você vai encontrar o sujeito dessa oração. O que foi cortada por João? A árvore. Então, a árvore é o sujeito, não é assim? Agora, esta árvore, ela está praticando uma ação? A árvore foi cortada por João. O que aconteceu aí? Olha só, você vê que a árvore não fez nada. Ela recebeu uma ação. Então, se ela recebe algo, né, é sujeito paciente. Lembra quando você está dodói, que vai receber as medicações? Então, o sujeito paciente, né? Que tenha paciência aí um pouquinho. Sujeito paciente. Agora você tem que descobrir quem é que fez a ação. Ó, muito bem. Por João. Então, aí, por João é o agente da passiva. Por quê? Ele está na voz passiva. Ele que vai praticar a ação. Então, na primeira, eu tenho uma voz ativa. Tá certo? Quando o sujeito pratica a ação. E na segunda, eu tenho uma voz passiva, né? Que na voz passiva eu vou ter o verbo auxiliar. Olha aí, ó. O que é o verbo auxiliar? O verbo ser. Foi. Ao mesmo tempo verbal do cortar da primeira oração. Tá aqui, cortou. Ele está no passado, no pretérito perfeito. Então, o verbo auxiliar vai ter que ficar no mesmo tempo. E o verbo que é principal vai ficar no particípio. Ó, terminação ido e ado. Então, tá cortada. Então, eu tenho o verbo auxiliar, mas verbo principal no particípio. Na voz passiva analítica. Muita informação, Madinho, mas vocês já viram isso. Pois é, tá e bom? aí, gente, vamos que vamos. É interessante que vocês façam esses rabiscos todos aqui, porque é uma forma de você aprender, tá? Então, cada estudante tem a sua forma de ir anotando o que o professor vai falando e praticando, tá? A cidade foi cercada por soldados. Então já sabe, ó, quem fez a ação, os soldados, tá aí. Então, os exemplos aqui. O rei foi aclamado pela multidão. Quem fez a ação? A multidão. A floresta era povoada de selvagens. Quem que fez a ação? Os selvagens. A história foi contada por vovó. Viu só? Então, a gente da passiva sempre vai ser introduzida por uma preposição, ó. O por, né? O de, tá certo? Sempre o por, o pelo e as suas variações. E aí dá pra gente ir percebendo aqui, identificando, né? A gente. Sujeito a gente. Ok? Então, tome nota. Agora vamos praticar. O negócio é assim, é na prática. Eu gosto disso. Então, vamos aqui, ó.
As 100 fotos que não abalaram o Instagram. Olha lá. Primeiro dia de aula do filho. Tatuagem que todo mundo já tem. Ídolos minúsculos. Olha aí, gente, as 100 fotos que não abalaram o Instagram. Então, diante dessa informação aqui, vejam aí vocês. Considerando o primeiro quadrinho da tirinha, olha lá, o primeiro quadrinho da tirinha, Primeiro. qual é, né? O termo Instagram, na organização sintática da oração, vejam bem, letra A, verbo, B, adjunta de nominal, C, complemento nominal, D, complemento verbal, E, o sujeito, A, B, C, D, o E. As fotos que não abalaram o Instagram. E aí? Vamos que... Opa! Aqui, amadinho. Vamos lá, então, analisando aqui pra vocês. Eu tenho as 100 fotos que não abalaram. Não abalaram o quê? Ou quem? O Instagram. Então, eu tenho o predicado verbal. Tá completando o sentido do verbo, né? Abalar. Tá certo? É complemento verbal. Aí, se eu fosse classificar esse complemento verbal, eu tenho um quê? Objeto direto. Beleza? Muito bem. Vamos dando sequência agora para o nosso trabalhando gênero. Hora de produzir. Isso aqui, Alessandra, cada produção linda que chega, né? Eu recebi uma produção que nós vamos depois mostrar muito bem trabalhada. É isso aí, pessoal. Vocês estão de parabéns, viu? Quem vai participando da aula, quando chega essa parte aqui, hora de produzir, trabalhando o gênero, você automaticamente já coloca aí no teu mapa mental, né? O que você sabe fazer de melhor. Vou pegar o meu tema. Qual é o meu tema? O que as professoras Márcia e Alessandra e o meu professor de sala contribuiu na aula de hoje? Ah, foi sujeito. Então eu vou trabalhar, fazer o meu mapa mental da minha forma, a minha maneira, assim. E aí os trabalhos ficam maravilhosos, viu? Muito bom mesmo. O que nós temos para agora? Agora vocês vão construir, né, no Trabalhando no Gênero, um mapa mental. Qual o assunto que foi da aula? Os termos integrantes da oração. A gente revisou aqui, né, os termos essenciais, que são sujeito e predicado. E agora a segunda parte é os termos integrantes. Quais são os termos integrantes? Nós temos complementos verbais. Quem estão relacionados aos complementos verbais? Ó, completo sentido do verbo. Quem? O objeto direto, o objeto indireto, viu só? Complementos verbais. Temos também os complementos nominais. Aí, complementos nominais vai completar o quê, amada? Vai completar o sentido do nome. E o complemento nominal sempre será introduzido por quem? Por uma preposição. Vamos lá, para separar essa questão do complemento verbal do complemento nominal. Tenho o quê? Pode ficar focando aqui na gente mesmo, diretor. Tenho o quê? Tenho dinheiro. Tenho. Porque se você colocar assim, eu tenho, aí fica... Exatamente, eu tenho. Falta algo, né? Falta algo. Então, quando eu falo tenho dinheiro, tenho paciência. Então, paciência, dinheiro, completo sentido do verbo ter. Foi com preposição ou sem preposição? Sem preposição. Então, eu vou chamar esse complemento verbal de objeto direto, que não foi preciso usar, né, preposição. Aí eu falo assim, necessito de quê? Ou necessitamos de quê? De atenção. O próprio verbo, quando você pronuncia, por exemplo, Patrícia necessita. Necessita de quê? quê? Aí, ó, de carinho, de atenção. Então, esse de atenção, de carinho, está completando o sentido do verbo. Aí, então, esse complemento verbal veio com auxílio de preposição. Então, objeto indireto. Agora, complemento nominal. Tenho necessidade de atenção. A necessidade aí, ó, é o quê? É o nome. Então, esse de atenção está completando o nome, né? Completando o sentido do nome, tá certo? Mais outra, fumar é prejudicial
a saúde. Percebe aí, ó? Prejudicial, né? Então, a saúde. Sempre com o quê? Com preposição. Beleza? E o agente da passiva é aquele que vai fazer ação na voz passiva, né? Como foi? A árvore foi cortada pelo João. Beleza? Terminando por aqui, daqui a pouco a gente retoma. Tá lá.